Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café com a Ju. Hoje eu tô aqui com Igor Carneiro, ele que é fundador da Vault Research, que é uma consultoria para criptomoedas com mais de 20 milhões de reais sob assessoria. Seja muito bem-vindo, Igor. Muito obrigado, Ju. Um prazerzão estar aqui com você, com a W1. Legal, obrigada pela sua participação. O Igor é super jovem, a gente estava conversando aqui com 22 anos já, um sucesso, né, no mercado financeiro. Não, estamos começando ainda. Mas parabéns, viu? Muito obrigado. É muito incrível a sua trajetória, o que você tem feito também no mercado de cripto. E vamos conversar um pouquinho como é que começou a sua história, né? Porque eu dei uma xeretada que eu vi que você já chegou a trabalhar no mercado financeiro antes, né? Mas como é que foi esse processo de você se interessar pelo mercado financeiro e aí indo pro lado das criptos? Minha história, na verdade, começou quando eu fui para a Alemanha. Bem novo, eu fui para a Alemanha fazer um intercâmbio e lá foi onde eu descobri o mundo. Porque no Brasil, eu tinha muita raiva de estar ali na escola aprendendo coisa que não tinha nada a ver, que eu não via que eu ia usar. Eu sempre fui o cara dos números, meu pai sempre trouxe muito isso em casa. E lá na Alemanha, numa escola pública no interior da Alemanha, eu tive o direito de escolher minhas matérias. Então eu peguei finanças, contabilidade, programação, política, economia, Excel, coisas que aqui no Brasil a gente nem tinha alcance. Então lá mesmo começou a abrir muito minha cabeça para esse mundo. Eu falei, nossa, eu preciso voltar para o Brasil, lá tá muito defasado, lá eu vou ter um espaço muito grande para correr, porque lá na Alemanha todo mundo já era muito desenvolvido, porque o menino desde pequeno ele vai escolhendo, então quando ele tem 16, 17 anos, ele já tá um profissional ali no que ele quis nichar a carreira dele, né? E aqui no Brasil não. Então eu entrei na GV como você, e no primeiro semestre da GV eu já vi que eu precisava pular para fora. Eu precisava colocar a mão na massa, eu precisava trabalhar em algum lugar, e acabou que eu caí num programa de jovens talentos da Stone, e a GV não deixou de primeira mão eu ser contratado, porque eu estava no primeiro semestre, mas eu fui desenrolando ali na Stone, dei um jeito, eles falaram, se você fazer o Jornada Stone, o Recruit Stone, passar pelo caminho normal e for aprovado, a gente dá um jeito. Aí, acabou que eu fiz o Recruit Stone, passei e eles deram um jeito com a GV, eu entrei no segundo semestre na Stone. Eu era do time de Capital Allocation. Basicamente, o que a gente fazia lá no meu time era valuation de startup de tecnologia. Então, a Stone, eu não sei quanto você conhece, mas ela é uma maquininha, só que a ideia dela de desafiar a Cielo e a Redcar é entregando muito mais do que só uma maquininha. Então, desde crédito, a software, a dashboard, a ficar de ligação ajudando o cliente nas vendas dele. Tudo isso na maquininha, assim. Tudo dentro da maquininha. Então, ela virou um grande hub. Então, ela comprou já mais de 100 empresas de tecnologia para o hub dela. E o papel do meu time era basicamente escolher essas empresas, entender que tinha sinergia de produto, fazer um valuation inicial e jogar para M&A e fechar o negócio. Então lá a gente já tinha muito contato com startup de tecnologia, ativo digital, já tinha muita gente que gostava de cripto, eu gostava de cripto, e aí acabou que eu e mais 4 sócios, que não eram da Stone, mas já eram do mercado de cripto, a gente acabou fundando a Vault. De começo, a nossa ideia era ser um fundo. Então, janeiro de 2023, o mercado de cripto estava assim, muito barato, tinha acabado de passar por grandes quedas, então Bitcoin $16 mil, Solana $10, a gente falava, pessoal, não tem momento melhor no mundo para abrir nosso fundo do que agora. Obviamente, não foi como a gente esperava, a gente tomou já o primeiro tapa na cara do empreendedorismo em 2 meses de empresa, que a gente viu que ia ser impossível um fundo. A priori, né? Porque era uma estrutura caríssima, mais de $500 mil ano, a gente não tinha credibilidade, o mais velho do time tinha 23 anos, todo mundo era muito novo, eu tinha 20 na época, então a gente falou, não, vamos dar uns passos para trás, e aí a gente se inspirou no modelo da Suno Research do Thiago Reis, e a gente começou uma plataforma de investimento, então nosso cliente ele tinha acesso a aulinhas do básico ao avançado, a relatórios fundamentalistas, carteiras recomendadas, e aí começou a jornada. A gente veio já muito para trazer o lado institucional de cripto. Então, o que eu via na época é que você tinha muito arrasta para cima que eu vou te mostrar a moeda que vai te deixar milionário, mas poucas pessoas mostrando as empresas de verdade que estavam lá captando através de cripto. A gente vai até entrar um pouco mais no assunto cripto mais tarde, mas esse sempre foi o nosso foco. Então, startup, valuation, análise de verdade, comprar investimentos que realmente façam sentido para a carteira do cliente e colocar lá um pedacinho de cripto que combine, que converse com o patrimônio dele como um todo. E aí, de research, a gente acabou virando uma consultoria.
porque chegou um cliente e falou, Igão, eu tô namorando já com cripto, tô namorando com essa empresa de vocês, só que sou advogado, minha vida é extremamente corrida, quero colocar 200 mil em cripto e, assim, não tenho tempo e tenho medo. Quero mandar no seu Pix, você investe pra mim. Caraca. Aí eu, tipo, Wagner, ele era um conhecido lá de Goiânia, Wagner, é impossível você me mandar no Pix, mas isso ficou na nossa cabeça, a gente falou, será que tem mais gente que tem essa demanda? Sim. Mais gente que tem uma grande quantidade de capital para alocar no mercado, mas não quer mexer, não quer tomar conta própria, não quer ficar vendo aula, não quer perder tempo com isso? E aí foi onde a gente entendeu que sim, mas que a gente não podia receber o Pix dele, e a gente inverteu um pouco a lógica e começou o nosso modelo de consultoria. Que a V0 basicamente foi, Wagner, abre conta na Binance, a gente entra em call, na call a gente vai te falando o que você vai fazer, vai falando os movimentos, e 20% do seu performance é nossa. Legal. E aí a gente começou, foi crescendo, isso o Wagner foi em setembro de 2023, em março de 2023 um cliente nosso virou nosso investidor anjo, ele fez um aporte na empresa e aí começou a acelerar nosso negócio. E hoje a gente já cresceu um pouco mais, a gente já tem mais alguns produtos educacionais. O carro-chefe ainda é a consultoria. A gente acabou de ultrapassar os 30 milhões. Olha só, já estou desatualizada aqui. Em AUC, né? A gente não chama de AUM porque o dinheiro do cliente não é custodiado pela gente. Ele escolhe a corretora dele, abre contra a corretora, seja numa XP da vida, e a gente começa a tocar a carteira dele lá dentro sendo um manager, como se fosse um assessor de cripto mesmo. Legal. E aí é isso. Nossa grande meta é se tornar um grande ecossistema de cripto. Então, desde a parte de estruturação de dívida, estruturação de equity, educacional, investimento, porque é um mercado que a gente vê que ele é inevitável. Aqui no Brasil a educação ainda é muito baixa, mas lá nos Estados Unidos mais de 50% da população já investe. Hoje, se você for listar bancos brasileiros que investem em cripto, Nubank, Inter, Banco do Brasil, Itaú, o Bradesco já colocou um pé, o Santander está querendo colocar, a Safra já tem através de ETF, então a XP tem a Hashdex, então diretamente eles estão investidos, BTG fortíssimo. Então você vê que a maioria das instituições já estão posicionadas, lá fora todas estão posicionadas, então Grayscale, BlackRock, Fidelity, ARK, Goldman, JP, todas. E enquanto a maioria da população ainda nem entende, nem sabe como olhar para esse mercado. Olha ali moedinhas especulativas, e realmente tem muitas. Então, de 11 milhões de cripto, eu falo para as pessoas que me acompanham que 1.500 prestam. Então, é um mercado que ele é muito manchado por um grande braço e ser muito fácil de criar uma cripto. E a gente veio para trazer o lado sério dele, para mostrar que é um mercado que veio para ficar, para mostrar que é importante você diversificar, melhora muito o Sharpe da carteira ter um pequeno pezinho dela em cripto, e é basicamente esse trabalho que a gente vem fazendo aí. Legal, nossa, muito incrível, parabéns aí pela sua trajetória, por tudo que você tem conquistado. Agora, vamos voltar um pouquinho, você falou, né, que você e seus sócios são super jovens também, né? Sim. Eles também são super jovens. São. O que você diria que, assim, foi a maior dificuldade para vocês na hora de estruturar isso? Você diria que a idade foi talvez uma questão de dificuldade de credibilidade? Que eu lembro que, assim, quando eu entrei no mercado financeiro, era uma barreira, assim, né? O pessoal olha pra gente muito jovem, vocês pensam, será que dá para eu confiar meu dinheiro a essa pessoa tão jovem? Como é que você contorna isso? Com certeza a credibilidade foi um dos nossos maiores desafios. O time era muito jovem e é um mercado que já era mistificado, então as pessoas tinham medo de cripto e, nossa, as crianças ali que são os sabichões e vão me entregar. Então, mesmo a gente tendo conseguido entregar retornos consistentes e retornos altos em relação ao mercado tradicional para os nossos clientes, a gente sempre sofreu esse desafio. E a resposta para essa pergunta é a resposta de milhões, né? Como que você desvia, né, do fato de ser mais jovem ou do fato do mercado ser mais imaturo e converte isso em mais credibilidade? Não tem uma resposta certa para isso. Onde a gente conseguiu foi trabalhando muito. A gente fala lá na Vault que intensidade distorce o tempo, então a gente sempre trabalhou muito, sempre postou tudo o nosso trabalho, sempre postamos lá final de semana, à noite, de madrugada, ralando, sempre falando sério, nunca atacamos muito em retorno, de falar, nossa, você vai ganhar muito dinheiro. Pelo contrário, o cliente chega na gente falando, Igor, eu tô acompanhando o mercado, eu quero ganhar muito dinheiro, tô colocando 100 mil pra você fazer virar 500 e a gente já freia ele ali. Já falando que calma, dinheiro fácil não existe, se eu te garantir alguma coisa aqui, sai correndo, porque é um mercado de renda variável, como que eu vou te garantir? Não tem como. Então, foi um pouco isso. E acredito que o nosso modelo, e até por isso que a gente desviou um pouco do lado de fundo, o nosso modelo de consultoria,
ele tira um pouco da necessidade do cliente confiar na gente, porque o meu cliente, ele abre conta na corretora que ele quiser. E aí ele cadastra a gente como manager lá. Como manager, a gente consegue fazer movimentações, operações estruturadas, heads, a gente só não consegue depositar dinheiro na conta dele nem sacar. Então isso também ajuda um pouco, mas eu acredito que é um conjunto de tudo. Muito trabalho, um trabalho sério, mídia, então aparecer sempre foi muito importante. Recentemente a gente conseguiu uma entrevista na CNBC, o que foi muito legal, trouxe um pouco mais de credibilidade, e você vai fazendo parceiro. Quando a gente começou a fechar alguns escritórios de investimento, pessoas que ancoravam a nossa credibilidade, né? Então eu via falando, nossa, tem um cara X lá, um cara muito forte. Por exemplo, um Caio Tonel, um cara muito, muito forte, muito inteligente, bem posicionado, ele traz um pouco de credibilidade para a marca. Sim, e aí foi assim que a gente foi construindo. Se eu pudesse dar uma dica para qualquer empreendedor que está aí de casa, eu falaria para montar um conselho. Acho que conselho é uma chave essencial. Separa aí uns 5 a 10% do seu equity, vai distribuindo para pessoas estratégicas, porque isso faz muita diferença. Tipo, você pode ser novo, mas se tiver um cabeça branca ali por trás, o cara já fica um pouco mais tranquilo. Mas até hoje é um grande desafio pra gente. Legal, mim. Mas muito bom. Acho que esse conselho que você deu aí, de ter um conselho, acho que é super importante, né? Até, às vezes, vocês são especialistas em algumas coisas, mas às vezes tem um conselheiro, ele te dá outras visões sobre os mesmos assuntos, Maturidade e experiência não se compra, né? Exatamente. Tem que ir conquistando. Exatamente. Então, a gente, mesmo que tenha muita energia, é bom ter alguém mais pé no chão, alguém que já tomou muito na cara, porque a maior certeza, eu acho, que a gente tem na nossa vida, e lá eu, como Valt, acredito que você na sua, é que a gente ainda vai errar. Sim. Então a gente ainda vai errar muito, a gente vai aprender muito com os nossos erros, o que vai diferenciar o quão rápido a gente reage a isso, o quão rápido a gente se levanta, e de todo erro surge várias oportunidades. Eu acredito muito nisso. Legal. A gente sabe, né, que o mercado de cripto, ele tem muitas opções, muitas incertezas, muita volatilidade. Como é que vocês fazem essa seleção de ativos para os clientes de vocês? Perfeito. É um mercado que, como eu falei, de 11 milhões de cripto, a gente acredita que 1.500 prestam. Então, é muito fácil ficar no cripto. Se eu e a Ju, a gente decide aqui, eu vendo por favor pra Ju, vamos criar a Memecoin Café com a Ju. Exato. Aí a gente fala pro pessoal de casa comprar, já vai ter gente querendo comprar um negócio que, na verdade, não faz sentido nenhum. Sim. Não tem nada por trás. Então, acho que a primeira coisa, pra gente nem perder tempo, porque não dá pra analisar essas 11 milhões, é fazer alguns filtros. Então, a gente filtra ali por tamanho, por endereço ativo. Endereço ativo é basicamente clientes. Então, pelo número de clientes, se tem receita ou não, já é um grande indicativo se é um negócio. Como funciona o token? Esse token é criado do vento ou ele tem lastro com alguma coisa? Tem lastro com vamos supor, a W1 quer levantar um capital, só que a W1 tá achando que não vai mais fazer sentido fazer um IPO na bolsa, ela quer captar através de cripto. A W1 conseguiria. Então ela pegaria um percentual do equity, atrelaria a um token e conseguiria vender esse token no mercado. Vários tokens no mercado. Então acho que esses são alguns pontos iniciais e a gente chega ali numa base de 10 mil mais ou menos, e dessa base, mais estudo, mais análise. Hoje a gente tem um time de 15 pessoas que só acompanham cripto, então na nossa equipe total tem 26, e dessas 26, 15 só acompanham o mercado, e aí você vai filtrando. Hoje na nossa base, tá? Tem 100 ativos que a gente gosta, então tem 100 empresas que realmente a gente fala, cara, isso aqui é um business de verdade, isso aqui tem fundamento, faz sentido comprar, tem um lastro, traz receita, tem um time por trás, tem um escritório presencial, tem cliente de verdade, então é um business de verdade. Desses 100, a gente são, na verdade, é um pouco menos que 100, dá uns 90 e alguma coisinha. A gente investe em 15. Então, a gente investe em 15, tem 25, incluindo esses 15 que estão na nossa watchlist. Então, por quesito de valuation, tem 10 que ainda estão de fora, mas a gente já teve posição neles, saímos da posição e deixamos ali na watchlist. Coisa que uma research normal faz. E aí vai, aí tem muito estudo por trás. O legal de cripto é que, em vez de, diferente da bolsa, que você precisa esperar um earnings release ou um papel que a empresa solta, você tem um earnings release a cada microsegundo em cripto, porque o mercado ele é 100% automático e aberto. Sim. Então não é só, vamos supor que a NVIDIA tivesse um capital aberto em cripto, não é só a NVIDIA ou os funcionários da NVIDIA que vão ter acesso aos números. O mercado inteiro, o Igor, a Júlia, o presidente dos Estados Unidos, qualquer pessoa com acesso à internet conseguiria ir ali na blockchain e fazer cálculo, de ver quanto de receita está trazendo por segundo nos últimos 30 minutos, quanto de receita trouxe, quantos clientes entraram, quantos clientes deram churn. Então, tem uma dinâmica muito legal de análise.
Só que aí tem um grande desafio, o mercado 24/7. Eu ia te perguntar isso agora. Vocês que trabalham com cripto, como é que vocês fazem para acompanhar esse mercado que é aberto 24 horas por dia? A gente, sendo totalmente transparente, a gente já tentou ser 24/7, não funcionou. Não. Por modelo de negócio mesmo, porque a gente tinha ali uma grande escala, né, de horários, um entrava à noite, tananã. Não funcionava e, sendo bem sincero, dava até vontade de fazer coisa errada quando você ficava olhando o gráfico, olhando o mercado o dia inteiro. Então, a gente decidiu dar uma pivotada, hoje a gente é 18/7, a gente tá acompanhando muito o mercado, que é muito legal, porque, vamos supor, sai um dado muito importante dos Estados Unidos no final de semana, a bolsa tá fechada, então não se reflete na bolsa, mas ali cripto tá aberto, e cripto tem uma correlação alta, então você, por ter capturado esse dado, já tem entendido, nossa, esse dado aqui vai derreter o mercado na segunda-feira quando abrir, você consegue fazer um movimento prévio em cripto, de, por exemplo, shortar alguma cripto ali como um hedge mesmo, porque você sabe que vai cair, e você consegue pegar por conta de uma assimetria mesmo de informação. Então, dá para fazer algumas coisas bem legais no fato do mercado ser aberto em horários fora de mercado, até depois das 6. Tem o mercado asiático, né, que abre quando o nosso aqui tá fechando, que é uma loucura também. A liquidez asiática é maior do que a liquidez ocidental no mercado de cripto. Então, é um mercado que fica aberto muito forte durante a madrugada. E aí você consegue tirar algumas coisas. Não dá como empresa para acompanhar 24/7, mas os 18/7 já são muito bons pra gente. Já consegue ter uma boa noção, né? Uma ótima noção e a gente não acredita muito em trade, em previsão de momento. O gráfico fez o movimento xícara, agora é lua. A gente não acredita muito nisso. A gente tem mais um pé em empresa mesmo, em fundamento. Só que, obviamente, o mercado de cripto, por ser muito volátil, ele é muito afetado por notícias, ele é muito afetado por macroeconomia. Então, se você estiver ali bem próximo, posicionado, você consegue aproveitar desses movimentos. É o que a gente vem fazendo para os nossos clientes. E até onde aí que a consultoria ela se destaca de uma research. Porque na research eu não consigo entregar esse movimento. Mesmo que eu dispare ali, eu disparar 1 da manhã, que o cliente tem que converter 10% da posição dele e colocar um pé em caixa, ele não vai ver. Até ele capturar esse momento, ele já perdeu o time, porque é muito rápido, você sabe. O mercado, até no mercado tradicional, soltou um earnings release, às vezes, por inside information, até antes da notícia, já tem um movimento. Acontece, mas o mercado é muito dinâmico. Então, assim, a gente tenta o melhor possível na consultoria, como a gente mesmo movimenta o dinheiro dos clientes, fica um pouco mais fácil de pegar esses movimentos. Mas a gente tenta fazer muito básico, bem feito, porque ficar tentando acertar demais, às vezes você vai pisar ali numa pedra e vai tomar um grande erro, principalmente em cripto, que é totalmente contraintuitivo do que a gente estuda de escola ali, da escola de Hayes ou do próprio Warren Buffett, de qualquer grande investidor, assim, de você comprar quando tá barato, vender quando tá caro, se tá caindo é um momento bom de comprar, se tá subindo, realizar. Cripto é um pouco contraintuitivo. Ele é feito para pegar quem pensa nesse quesito. Então, normalmente, quando sobe, as pessoas normais pensam, não, vamos realizar ali, fazer um pouco de caixa nesse ativo que tá subindo. É aí que ele começa a subir de verdade. E quando cai, nunca é tipo, cai, vamos aportar e comprar mais. Cai um dia, no outro dia vai cair um pouco mais, no outro dia cai um pouco mais. Quando todo mundo fala, não, desisto de comprar baixa, desisto, isso aqui vai descer ladeira abaixo, aí, plum, volta a subir. Então, a gente tenta não ficar tentando acertar demais, porque eu não sou negligente de achar que o meu time aqui de 25 pessoas vai ser o time mais inteligente do mundo e o melhor time de cripto do mundo, porque quem controla o mercado no fim é BlackRock, Goldman, um grande banco chinês, um grande banco japonês. Eles têm uma liquidez muito grande para mudar realmente, movimentar o mercado. Então, a gente não pode ser negligente de achar que a gente vai estar à frente deles. Basicamente, o que a gente tem que fazer é seguir o movimento deles. Não ser tão eufórico e com calma. Mas é um desafio, 24/7. Não, eu imagino. E até é difícil prever muitos movimentos, né? Diferente do mercado tradicional, né? Eu vi que tu até comentou numa entrevista sobre a queda da Mantra. Perfeito. O que os investidores podem aprender com esse episódio? Para quem não ficou sabendo, a Mantra caiu, foi 90%? Foi, perfeito. Né? Foi um pouco mais... Corrigiu um pouco mais de 90%, ela já deu uma subidinha, mas se for pegar ali do all-time high dela, ela deve estar uns 85% para baixo. Acho que um grande aprendizado para todo mundo com o caso de Mantra é que você tem que estudar realmente o que você está investindo.
Mantra foi um ativo que, assim, a gente como investidor de cripto, no nosso primeiro filtro ali, ele já bateu no alerta, porque não tinha lastro de verdade. Então você tava comprando ali a criptomoeda Mantra, por trás tinha um business muito interessante, vamos supor, a W1 é um business muito foda. Só que se a Júlia, por conta própria, decidir sozinha criar um token chamado W1, não significa que a pessoa comprando o token W1, ela vai ser sócia desse business. Então a Mantra, ela ia um pouco nessa linha. Ali já tinha uma primeira red flag, e também, assim, muito contraintuitivo, o que, na verdade, deixava vários investidores com vontade de comprar, até quem entendia muito de cripto, era mercado caindo, Mantra subindo. Mercado lateral, Mantra subindo. Faça chuva, faça sol, Mantra sempre andando. O que a gente descobriu no final, né, e até muito do que a gente comentou lá na CNBC, é que a Mantra tinha vários market makers contratados. Market maker, para quem não entende, explicando de uma maneira bem simples, são as pessoas que controlam o book de liquidez, ou seja, as pessoas que formam o preço da bolsa. Você vê ali um preço da ação do Itaú de R$15, não significa exatamente que vale isso. O preço vai valer pelo book de compra e venda. Exatamente. O market maker são pessoas que estão com uma grande posição sendo comprada e uma grande posição sendo vendida ao mesmo tempo, e eles ficam fazendo liquidez e eles conseguem movimentar o preço de curto prazo. Óbvio, mudou os fundamentos, Itaú soltou um puta lucro. Todos os market makers e o mercado vão ajustar pelo novo preço justo que eles consideram, mas o preço de curto prazo é montado pelo market maker. A Mantra, ela tinha tipo assim, 1 quilo, a gente não consegue saber quanto, alguns saíram aí, alguns se proclamaram publicamente, mas ela tinha uma porrada de, desculpa a palavra, ela não, tinha pode ver aqui uma grande quantidade de market makers sendo financiados pela Mantra. Então ela pagava ali mensalmente para eles ficarem segurando o book e subindo o preço. E até por isso que era muito estranho, que no dia que o mercado tava caindo, o Mantra tava subindo. O que, tipo, você já é uma... meio suspeito, já né? é suspeito, mas beleza, podia ser um ótimo ativo, como muita gente achava. E era youtubers grandes, empresas grandes falando de Mantra. Isso é um grande risco. Mas acho que o aprendizado, assim, ainda vão acontecer várias, mas o aprendizado melhor que você pode tirar disso é realmente estude, vá atrás, não só compre porque você escutou um youtuber falando, não é eu e a Júlia que falar aqui de algum ativo que você pode seguir ele. Exato. Faça a sua própria research, o mínimo, é o seu dinheiro que você está colocando. Exato. Como que você vai delegar o seu dinheiro, um patrimônio da vida inteira que você construiu, porque um youtuber que você gosta falou o nome desse ativo. Sim. Então acho que esse é um bom aprendizado que dá para se tirar. Exatamente. Muito bom. Bom, falando também, você falou, né, a gente conversou um pouquinho sobre a queda da Mantra. Eu queria ver a sua visão um pouco também sobre a questão da segurança das corretoras, que a gente teve uma polêmica esses tempos, até esqueci o nome da corretora. FTX. Que quebrou, que gigante, exatamente, exatamente. E aí acho que é uma incerteza para algumas pessoas ainda, às vezes já tem esse conhecimento de investimentos, né, já investe ali no mercado tradicional, em ações, mas ainda tem um pouco de medo das corretoras justamente, né, porque tem a história também no Not Your Keys, Not Your Coins, tem né? Isso demais. Então eu queria ver a sua visão um pouquinho sobre o que você acha das corretoras. Agora sim, eu vou ser bem pé no chão mesmo que eu venho da realidade, tá? No mercado cripto as pessoas vendem muito isso de Not Your Keys, Not Your Coins e de seja dono do seu próprio dinheiro, mas ser dono do seu próprio dinheiro também é um grande desafio. Porque o lado bom de você ser dono do próprio dinheiro é que a responsabilidade é sua. E o lado ruim é que a responsabilidade é sua. Sim. Se você fizer uma transação ali para uma carteira errada, não tem um saque para você ligar um atendente que vai te devolver seu dinheiro. Ou aquela história dos caras que perdem o pendrive. Que perde. Você perde as 24 palavras do pendrive. Que, pô, isso acontece muito. Um próprio influencer gigante de cripto, um cara chamado Augusto Bax, ele tomou um golpe de mais de 2, 3 milhões de reais, assim, porque ele deixou vazar as palavras dele durante uma live. Eu vi isso em aí segundo também. O pessoal pegou e saqueou a carteira dele inteira. Então, tem grandes desafios você ser dono do seu próprio dinheiro. Então, por isso que eu, Igor, por exemplo, eu gosto muito de manter o dinheiro em corretora. Hoje, são poucas corretoras que você realmente consegue confiar. Eu sei que o caso da FTX deixou o mercado muito chocado, porque era uma corretora muito grande, mas ela não tinha um lastro muito de verdade, ela não deixava tão clara todas as finanças dela, onde estava esse dinheiro, onde estava a carteira. Então, se você fosse pegar grandes instituições mesmo, não faziam negócio diretamente com a FTX. Só que assim, gente, aqui no Brasil, dentro da XP você já consegue comprar ETF de cripto, então você já vai conseguir se posicionar. Você tem ali um mercado Bitcoin também que, assim, é difícil dar um 100%, mas o mercado Bitcoin é bem regulado pela CVM,
tem todas as reservas ali claras. A Binance, muita gente tem medo da Binance, mas eu, Igor, que vivo o mercado, eu não conseguiria duvidar de forma alguma da Binance. São 240 milhões de clientes, eles têm 20% a mais de colateral do dinheiro, ou seja, se tem 100 bilhões ali dentro da Binance, a Binance tem 120. E ela não é regulada diretamente nos Estados Unidos, mas ela é regulada em mais de, se eu não me engano, mais de 30 países. No Brasil, agora ela foi regulada. Teve um trâmite político ali e a Binance conseguiu ser regulada. Mas tem várias corretoras, tem várias opções saudáveis de você investir seu dinheiro. Eu, Igor, para quantidades menores do que 1 milhão, eu recomendo totalmente. Agora, se você vai colocar 1 milhão mais, eu gosto de uma Ledger. A Ledger é o que você falou ali, é um pendrivezinho, você é dono do seu dinheiro, porque como você não vai ter que ficar movimentando muito, eu compraria uma Ledger, vamos supor, eu conheço uns caras que eles são Bitcoin maximalistas, os caras têm 20 milhões de reais em Bitcoin e tem 100 mil reais no banco. Nossa. Pra esse cara, faz muito sentido uma Ledger, porque ele não quer ficar vendendo e comprando esse Bitcoin dele, ele não quer ficar movimentando, então ele joga ali pra Ledger, ali realmente é 100% seguro, 100% criptografado, a não ser que ele esqueça as 24 palavras dele, ele não vai perder. Pode queimar o pendrive. Se você tiver suas 24 palavras, você tá seguro. Só que tem o desafio, né? Você vai ter que fazer uma transação, ali vai custar um pouco mais caro, você vai ter que pagar pela Ledger. Então, para investimentos menores do que 1 milhão de reais, faz a corretora mesmo. É só pesquisar que você vai encontrar corretoras seguras. Agora, tem que tomar cuidado, porque existem milhares de corretoras. Então, Sim. E aí que muitas pessoas caem em golpe. Já até uma ponte ali, muita gente associa cripto com golpe, pirâmide. Pessoal, a minha mãe, lá em Goiânia, já caiu numa pirâmide chamada Avestruz Master. Então que é isso? Eu nunca ouvi falar. uma pirâmide, tinha uma tese lá, caiu em vários estados, tá? Uma pirâmide gigantesca. Uma tese lá de que o ovo do avestruz valia tanto e o cara aplicou uma pirâmide em cima da narrativa de avestruz. Então, pirâmides existem muito antes dos anos 2000. Pessoas, malandro, tem com tudo quanto é lugar. E as pessoas usam da narrativa de cripto também para aplicar pirâmide. Porque o cara que tem uma corretora ali super fajuta, aí ele fala, Júlia, vou te dar 10% de retorno ao mês, a Júlia vai falar como? Ele cripto. Aí justifica o alto retorno por ser cripto. E aí, só que, obviamente, cripto não tem como garantir retorno. Em lugar nenhum do mundo, a não ser que vai na renda fixa, você não vai garantir um retorno saudável sem risco. E aí as pessoas acabam caindo num golpe. Então, é muito isso que a gente falou. Vale muito estudar, vale muito ir atrás, procurar ajuda de especialista. Por exemplo, se vocês forem ali no próprio Instagram da Vault e mandarem uma mensagem, a nossa maior honra do mundo é tirar as pessoas de golpe. Então, se você mandar uma mensagem, olha, estão me vendendo isso aqui, estão me jogando pro site tal, eu prometo que em 25 minutos, no máximo, alguém vai ter te respondido e te falado, não faz isso, ou pode fazer, não tem problema algum. Então, assim, vá buscando ajuda. Se você jogar na internet, não reclame aqui, já vai ter vários indicativos. Eu juro, quase todo dia alguém me manda mensagem com alguma oferta milagrosa que tá. Assim, 90% das vezes, na própria internet, já tem 1000 pessoas reclamando desse golpe. Sim. Então, é o mínimo. Se você pegar o nome ali e jogar scam ou não, aí já vai aparecer lá um monte de site falando sobre. Se for bom, não vai ter ninguém falando que é scam e mesmo assim vale você entender que tem um laço por trás, qual que é o parceiro dessa corretora. Então, não dá para generalizar para todas as corretoras, mas tem umas 10 corretoras ali que eu julgo serem muito, muito confiáveis mesmo. Uma própria XP da vida. Sim, hoje em dia você consegue comprar pela própria XP, né, também, diretamente. Sim, através de ETF. Sim, eu não sou o maior defensor dos ETFs por conta da taxinha, mas... Sim. Se você procura uma maneira institucional mais segura para comprar para sua empresa, para fazer um caixa, você não tem confiança, você não tem um especialista, vai lá que vai ser sucesso. É uma forma de se expor à valorização, né? Qual você diria que assim são os maiores erros que você vê os investidores iniciantes em cripto cometendo? Você já falou a questão dos golpes, né? Eu lembro que tinha uma época que eu recebia direto, assim, no DM, empresas, assim, que eu não conseguia entender de onde que elas eram, assim, também querendo fazer parceria para divulgar cripto, tal. Era uma loucura, assim. Hoje em dia, agora são não vou falar o nome, os joguinhos lá. Toda semana eu recebo. Tem um golpe muito comum que é, tipo assim... Desculpa, eu vou responder sua pergunta rapidinho. Tem um golpe muito comum que já caíram, alguns amigos meus quase caíram, que é você recebe uma mensagem como se fosse uma pessoa tivesse te mandado errado, revelando a senha da carteira dela. Aí fala do saldo tal, aí você vai tipo, nossa, senha de uma carteira de cripto, vale a pena eu abrir aqui. Aí abre, aí tem tipo assim,
10 milhões de dólares travados dentro dessa carteira. Aí você, tipo, aí um amigo meu, nossa, estourei, fiquei milionário com isso. Aí, pra sacar, você precisa pagar uma taxinha de 20 dólares. Aí você precisa mandar um dinheiro de fora. E aí, onde eles te pegam? Você manda os 20 dólares, você nunca consegue sacar esse dinheiro. Tipo, uma coisinha boba, assim, mas a ganância mata. E puxando disso de a ganância mata, eu acho que é o maior erro que qualquer investidor iniciante comete em cripto, é entrar achando que ele vai ficar milionário do dia pra noite, é entrar achando que ele vai acertar a moeda que vai explodir, é entrar achando que retorno passado é garantia de retorno futuro e que qualquer coisa que ele comprar, ou se ele seguir ali um youtuber, que vai ser até um próximo ponto, ele vai ter sucesso. Então, acho que o primeiro erro é tomar muito cuidado. Não existe dinheiro fácil em nenhum lugar do mundo. Se fosse tão fácil assim, por que todo mundo, nós da Vault, a Júlia, a XP inteira, o Brasil inteiro, não estaria comprando se fosse risco zero e tão fácil? Não existe isso, entendeu? Então, o primeiro passo é ter a certeza de que não vai ser tão fácil assim, você não vai colocar qualquer quantia de dinheiro e vai ganhar, não é em qualquer momento. Então, ser mais pé no chão é uma boa saída. Uma coisa que eu recomendo muito para uma pessoa que quer fazer o básico ali, você quer comprar Bitcoin, quer comprar algumas moedas, é parcelar, que é o que o brasileiro gosta muito. Parcela seu investimento, porque você já vai diluir uma boa parte do risco, porque cripto é muito, muito volátil. Então, as pessoas acham que gostam de tomar risco até elas sentirem o risco de cripto. Até essa é a minha próxima pergunta. Como é que vocês fazem para controlar um pouco essa volatilidade, até, de repente, diminuir a correlação entre as moedas da carteira, né? Então, esse lado de volatilidade é o melhor ponto de cripto e o pior na visão do institucional. Sim. Porque a volatilidade, você consegue trabalhar ótimos retornos por cima dela. Então, é com volatilidade que vem retorno. Para quem estuda matemática financeira ali, vê que não é possível você ter nada de retorno sem nada de volatilidade. O retorno ele é atrelado a ela. E é muito importante fazer uma gestão dela, principalmente em cripto. Como que a gente mitiga essa volatilidade? Né? Que, na minha opinião, Igor, fora tudo isso que a gente falou de coisa ruim, de não estudar, de cair num golpe, é o maior risco de cripto, é a vol. É você não estar preparado para os baques que essa vol vai te dar. Então, a primeira recomendação para a gestão de volatilidade, que é o que a gente faz até dentro de casa, é diluir esse investimento. Então, a gente usa a estratégia do DCA, que basicamente, eu quero investir 100 mil dólares. Eu não vou colocar 100 mil dólares hoje. Vou colocar ali 10 parcelas de 10 mil dólares. Ali eu já diluo um pouco desse risco. Caixa é extremamente importante. Na própria bolsa, aqui na W1, já vi vocês pregando sobre esse lado de caixa, mas em cripto é essencial. Eu não gosto em raras exceções, mesmo o Igor sendo fanático pelo mercado, eu não gosto de nenhuma carteira que não tenha caixa, porque a volatilidade é muito alta. Então, lá, dependendo do perfil de risco do nosso cliente da consultoria, ele pode ter 40%, 35%, 30% em caixa. Na minha carteira, Igor, pessoal, que já sou, muito, muito arrojado. Eu tenho uma carteira pública lá, sou muito arrojado. Eu tenho 7,5% de caixa, o que não é nada para o mercado de cripto, porque é muita volatilidade. Então, provavelmente, você vai conseguir comprar a preços melhores do que o dia que você está entrando. Porque é tipo assim, o Bitcoin bateu ali 100 mil dólares. Eu e o Igor estou com uma visão de que o Bitcoin, até o fim desse ciclo, sendo ali até no máximo meio de 2026, ele pode bater os 150. Quando ele bateu 100 mil dólares, a gente tinha muita certeza de que ele com certeza ia passar por alguma correção, porque o institucional vai querer realizar, o varejo começa a realizar e quando começa a cair o preço as pessoas ficam com medo e aí começam a vender. Então, ter caixa foi muito importante nesse momento e principalmente fazer caixa nesse momento, porque aí o mercado caiu lá nos 70 mil, você deita mais caixa no mercado, mantém sua posição porque poderia ter caído mais. A gente falava, foi um erro / um acerto nosso, porque quando ele bateu ali os 83 mil dólares, a gente falou, gente, pode cair mais. Ele desceu até os 78 e explodiu. Então, Igor, eu tava sendo pessimista, achando que ele podia corrigir até os 50, por conta de medo, porque as pessoas... Até uma outra coisa que a gente pode falar um pouquinho aqui depois, de que as pessoas, quando tá caindo, elas vendem, quando tá subindo, elas compram. A maioria da mentalidade das pessoas funciona assim. Então, eu julgo caixa uma estratégia muito importante de diversificação. Bitcoin, por incrível que pareça, ele é o ativo mais seguro que a gente tem ali no meio do universo cripto, fora stablecoins. Stablecoins são o dólar, o ouro, são ativos lastreados numa moeda fiduciária ou numa moeda mais estável. O Bitcoin, dentro de cripto mesmo, ele é o ativo menos volátil de todos. Então, uma grande posição em Bitcoin na carteira pode ser uma boa medida de risco.
na minha carteira pessoal, eu não tenho muito caixa, mas eu uso o Bitcoin como caixa. Porque quando o mercado tá caindo, enquanto o Bitcoin cai 5, os meus outros ativos caem 10, 15, 20, 25. E aí eu desço um pouco dos meus Bitcoins para a carteira, como se fosse uma medida de comprar mais barato ali, de caixa mesmo. Então, ter Bitcoin, ter caixa, diversifica entre setores. A gente tem vários ecossistemas, como a gente tem setores aqui na Bolsa de metalúrgica, de banco, de educação. Em cripto a gente tem ecossistemas como o da Solana, da Ethereum, da Near, da Sui, da Base. E aí você diversificando entre eles, você vai mitigando o seu risco. Mas não tem muito segredo não. O melhor é parcelar. Parcela que vocês vão ser felizes. É uma boa estratégia do parcelamento. Gostei que você explicou bem também como funciona. E o que você acha que vai ser do futuro das criptomoedas? Você acha que pode vir a substituir o dólar, as moedas Esse é o tradicionais? Maior mito que existe, de que Bitcoin ou cripto vai substituir o dólar. A gente vai estar indo no mercado usando Bitcoin para pagar? Poderemos, e já podemos, e eu vou entrar nesse ponto já, mas na minha opinião, o Bitcoin ele nunca vai substituir o dólar, nunca vai substituir o real. Os Estados Unidos nunca vai deixar isso acontecer. O máximo que vai acontecer, que é o que já está acontecendo, é os Estados Unidos criar o dólar digital, que é um dólar utilizando da infraestrutura de cripto, porque traz mais eficiência, preços mais baratos, mais produtivo e um monte de coisas que vem pelo fato de estar na blockchain. O Brasil já tem um projeto há 5 anos do Drex, que é o real digital. Sim. Então, provavelmente ano que vem, todo mundo aqui na W1, qualquer outro lugar, a gente vai usar o real digital em vez do real normal. Porque ele tem alguns benefícios ali. O real ele tem um custo de transição no sistema financeiro. A gente manda um Pix sentindo que o meu dinheiro está indo para a conta da Júlia, mas o meu dinheiro não está indo para a conta da Júlia. É só uma planilha de Excel, que meu banco está anotando ali um saldo com o seu banco. E é isso, eles se acertam no final do dia. Então, com o real digital, a gente vai conseguir transacionar o dinheiro diretamente do Igor para a Júlia. Isso vai reduzir muito custo para o governo e para a gente, né, como pessoas físicas. Então, eu não acho que o Bitcoin vai substituir moedas de países normais. O máximo que ele vai ser e já é uma alternativa para países com hiperinflação. Então, você pega ali um case de El Salvador, que é um país que tinha um grande problema de inflação. Eles tentaram ir para o dólar, mas eles perderam toda a liberdade econômica deles. E aí eles adotaram o Bitcoin. Então lá você paga o imposto, você paga a sua padaria, você paga o seu carro, qualquer tipo de coisa você paga em Bitcoin. Você também pode usar o dólar, mas Bitcoin virou a moeda oficial. Todas as reservas do país é em Bitcoin, e eles usam o Bitcoin realmente como uma moeda oficial. Alguns países africanos também. Então eu acredito que ele vai ser uma solução para esse tipo de país. Uma Argentina, quem sabe, talvez adotar, é possível. Agora, o Bitcoin por si só, a gente olha para ele como um ouro digital. Ele é um ativo que ele tem características extremamente semelhantes à do ouro. Então a gente gosta de investir nele como uma reserva de valor. Porque a única certeza que a gente tem sobre a vida é de que todos os países vão ter uma meta de inflação. Então, o mundo funciona em meta de inflação. A gente começa tendo que bater uma meta de quanto de dinheiro a gente vai imprimir, quanto que a gente vai inflacionar, porque a economia funciona assim. O problema do Brasil é um pouco maior, porque a gente bate essa meta de inflação. E aí, por que o ouro vale 20 trilhões de dólares? Por que na carteira de todos os bilionários, de todos os países, grandes empresas, tem uma reserva em ouro? Porque o ouro tem uma mineração extremamente custosa. Então, a inflação dele é muito baixa, gira abaixo de 0,5% ao ano. Então, se você for pegar a curva do ouro contra o dólar, é de valorização extrema. De 1971 até agora, o ouro já multiplicou mais de 90 vezes contra o dólar. E isso aconteceu porque, antes de 1971, a gente tinha um acordo chamado Bretton Woods. No Bretton Woods, quando você ia emitir $1, quando os Estados Unidos queriam imprimir $1, ele precisava colocar o equivalente em ouro na reserva do Banco Central. E assim, as moedas do mundo inteiro eram pareadas no ouro. Sim. Em 71, países super precisando imprimir dinheiro pra caramba, os Estados Unidos pausou, né? Essa pausa tá sendo um pouco longa, mas pausou o acordo de Bretton Woods, e aí qualquer país começou a imprimir, surgiu algo chamado câmbio, e aí começou virou confiança. Virou confiança. In God we trust, tá escrito na própria nota do dólar. E é o mundo de hoje em dia. O Bitcoin a gente olha para ele muito como ouro, porque ele tem características semelhantes, ele é melhor que o ouro no quesito que ele é efetivamente finito, então a única certeza que a gente tem é que vão ter 21 milhões de unidades de Bitcoin. Hoje a gente tem um pouco mais que 20 milhões. Então, é programado para serem criados até 2140. Sim. Então, a gente consegue fazer um cálculo ali de toda a inflação que ele vai ter de hoje até 2140. Você consegue saber se,
por algum acaso você precise, mas de dia 20 de março de 2061 até dia 30 de janeiro de 2062, qual vai ser a inflação do Bitcoin? Você consegue calcular, porque ele é 100% programado. Sim. Esse é um ponto muito legal, por isso que ele se tornou, hoje já é o quinto maior ativo do mundo. Sim. Então, BlackRock está muito bem posicionado, Estados Unidos está começando a fazer reserva, e por conta disso, por reserva de valor contra outras moedas, mas substituir o dólar, na minha opinião, nunca. Agora, sobre o que você falou ali de pagamento, é meio que é muito mais por discurso, porque assim, hoje Visa e Mastercard já processam, já tem cartões de cripto. Então, eu, Igor, com meu Bitcoin, eu consigo comprar um cafezinho na padaria ali embaixo. O comerciante vai receber em real, eu vou pagar em Bitcoin, a Visa vai fazer a conversão instantânea. Como a liquidez é muito alta, é 24/7, é possível. Sim. Então é muito mais uma narrativa de tipo, nós aceitamos Bitcoin. Mas, sim, é mais pela modinha, né? É mais pela modinha, mas no fim não muda nada. Muita coisa, não muda muita coisa. Agora, eu não acho que o Brasil talvez até tenha mais chance. Os Estados Unidos nunca vai deixar o dólar. É difícil, né? Porque senão acaba a economia. É a força deles. Exatamente. Não, concordo super com a sua visão. E eu queria que você me desse também umas dicas de quem quer estudar mais sobre cripto, que a gente falou também, né? Também estude, né? Antes de você comprar, para você entender o que você está comprando, enfim. Onde você diria que a pessoa pode conseguir informação sobre como investir em cripto, como funciona o universo cripto? Existem milhares de fontes. As mais profundas, eu acho que nem vale eu entrar aqui, porque é só... nem é nada, assim... As mais acessíveis e confiáveis, eu diria indiano, assim. programador, que você tem os conteúdos, os melhores conteúdos, assim. O que eu recomendaria para todo mundo, assim, que quer aprender do básico, é um que chama Whiteboard Crypto. Ele é um canal no YouTube, tem mais de 1 milhão de inscritos, é só videozinho desenhadinho, bonitinho, é em inglês, mas você pode traduzir para o português também, faz sentido. Lá é informação 100% verídica, é muito bom. Eu recomendaria acompanhar a Vault também, então acompanhar o meu Instagram, que é Igor Carneiro A, acompanhar o Instagram da Vault, lá a gente posta muito conteúdo sério, falar aqui o nome de um que nem dá para olhar como concorrente no mercado de cripto, mas uma pessoa que é uma grande referência para a gente aqui no Brasil é o Orlando. Então coloca no YouTube Orlando Teles. Ele tem conteúdos muito bons, sendo bem sincero, assim, a gente até aprende com ele, o nosso time até aprende com o Orlando. Ele estava no escritório semana passada, a gente mostrou lá que a gente assina o curso dele também, a gente tem uma parceria ali com ele, é muito bom o conteúdo mesmo. Eu falaria esses. Na internet tem um grande amigo. Eu tenho meu melhor amigo, chama ChatGPT, eu uso ele demais. E lá também tem informação de primeira, informação muito boa, é um bom caminho para você estudar. Você fala, chat, eu quero começar a aprender sobre cripto. Cria aqui para mim uma linha de estudos completa, do básico ao avançado, para mim que quero começar a aprender a estudar sozinho, a fazer minhas próprias análises e investir o meu dinheiro sem correr risco nenhum. Ele vai te dar ali uma linha completa, você vai seguir na linha dele, ele vai te indicar vários canais, e aí vai ter muito conteúdo. Mas se vocês mandarem, por exemplo, lá na DM da Vault também, pedindo nossa trilha, a gente tem uma trilhinha de conteúdo gratuito, que não é conteúdo só nosso, é tipo, eu pego um vídeo do Whiteboard Crypto que é muito bom, eu pego um vídeo da Vault que é muito bom, um vídeo do Orlando que é muito bom, um vídeo do Indiano avançado que é muito top, coloco lá a linha do básico avançado também, é um bom caminho. Mas com o chat, assim, você não tem limites, né? Você vê como evoluiu, né? Antes era livros, aí depois foi vindo o YouTube, né? O YouTube facilitou demais, e agora você pede pro chat, o chat faz tudo, né? Muito. É incrível isso. Eu tava estudando muito sobre tokenização de energia solar, que é uma coisa que a gente acha muito interessante e que tem muita sinergia com cripto e com tokenização. Eu fui lá pro chat e falei, chat, tô querendo montar um business de tokenização de energia solar. Primeira coisa, eu preciso me informar sobre tudo do mercado, o que já existe, o que as pessoas estão criando, cases fora do Brasil, vídeos informativos, o que eu preciso saber, quais pedras eu posso pisar. Eu quero que você me mande tudo que você tem de conhecimento para começar a me munir para eu criar minha empresa. Daí já sai um turbilhão de informação, desse turbilhão de informação você vai seguindo, aí você pergunta mais, aí você questiona ele, e aí você vai aprendendo. Você pode até conversar, então chat, pelo que eu vi nesse vídeo aqui, eu entendi que para você tokenizar uma usina, você precisa ter uma usina de até tantas mega e você precisa contratar uma empresa especialista em tokenização. Isso é verdade? Eu tô certo no meu raciocínio? Fala, não, Igor, você entendeu errado o vídeo, porque isso e isso não funciona, você tem que ir tal caminho. E aí você
tem que ser proativo também, né? No chat você tem que mandar muito. Isso serve pra tudo. Eu uso demais, assim. Lá na Vault é obrigatório. Tipo, eu não gosto que as pessoas realizem qualquer task sem ter um chat ali no meio, porque eu considero burrice não usar, porque ele te dá eficiência, te dá velocidade. Então, para automação de processinho diário, para coisa do dia a dia, para conhecimento, para informação, eu gosto muito. Legal. Perfeito. Igor, a gente já vai ter que encerrar, o tempo é curtinho, eu adoraria ficar conversando mais com você também, ótimo. De repente você vem uma outra vez, eu tô querendo fazer uma mesa redonda aqui, trazer mais pessoas para conversar. Vai ser uma honra. Mas pra gente ir encerrando, me indica um livro, ou filme, ou série que você acha que mudou a tua mentalidade. Um livro que mudou minha mentalidade completamente é Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill. É um livro muito bom. Série, pra quem gosta muito de mercado financeiro, eu sou fã de Lobo de Wall Street, óbvio. Qual mais que é muito boa, hein? Suits eu gosto muito, Billions também é uma série que passa um pouco do dia a dia ali. Mas se eu fosse ali, tipo, algo de conteúdo bom mesmo, Napoleon Hill, Mais Esperto que o Diabo, ele é um livro que ele mostra como você se engana. Então, você aprendendo como você mesmo se engana, e esse diabo, pessoal, eu sou muito católico, não tem nada a ver com o diabo verdadeiro, mas ele chama o nosso eu que quer enganar o Igor de verdade como o nosso diabo. Então, ele meio que ensina você a ser mais esperto que o seu diabo interior, basicamente. É um livro muito legal, mudou minha cabeça de verdade, assim. Boa, legal, gente. Já anota aí mais um livro aí pra nossa listinha de livros que vocês precisam ler. Bom, Igor, muito obrigada pelo nosso Júlia. papo, foi incrível, você trouxe várias informações super valiosas, tenho certeza que o pessoal em casa também deve ter absorvido bastante coisa. E é isso, obrigado pela sua participação. Foi uma honra estar aqui com você, muito obrigado, pessoal, por ter acompanhado até aí, e puxem lá na Vault que a gente pode ajudar vocês com o que vocês precisarem. É isso aí, eu vou deixar o @ deles aqui também na descrição. Vocês também não esqueçam de deixar o like, comentar, compartilhar, e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!